O bem versus o mal. Vamos ver do que se trata? Deixa eu só ver se eu coloquei a música aqui. Tá rolando direitinho, né? Ok, tá rolando direitinho. Então vamos ao relato de hoje. O primeiro, né, de hoje. Vamos ver aqui, ó. O bem versus o mal. Ana pode ler na íntegra, os nomes estão alterados. Beleza. Bom, o mundo é feito de dualidades. O par e o ímpar, o quente e o frio, o claro e o escuro, o yin e o yang, o bem e o mal. O mundo jaz no maligno e o ser humano é mau por natureza. Portanto, orai e vigiai. Era o que todos nos diziam. Tenham fé, tudo vai melhorar, você vai ver. Amanhã é um novo dia. Eu cansei de ouvir isso. Já estava desanimado de tanto ver as coisas irem de ruim a pior na minha família. Já nem tinha mais forças, nem foco, nem fé. Já estava desanimado. Os médicos já tinham desenganado meu pai. O câncer no fígado já tinha se alastrado para o pulmão. Ele tinha varizes no esôfago devido à metástase. Ele estava definhando. Depois da maldição rogada pelo tio Akira, o meu pai caíra profundamente no alcoolismo. Era sua fraqueza junto com o tabaco, o alcoolismo e o cigarro. Então, ele caiu no alcoolismo depois de uma maldição rogada pelo tio Akira, é isso? E isso arruinou drasticamente a sua saúde. O inimigo sempre opera nas brechas de nossas fraquezas carnais. Tio Akira nos amaldiçoou. Ele usou de magia negra, macumba, fez despachos. As forças ocultas e o sobrenatural que ele evocou agiu profundamente no nosso lar. Era questão de meses para o meu pai morrer. Assim mostraram todos os exames de saúde. Assim afirmaram todos os médicos especialistas. O mal tinha prevalecido. A maldição rogada contra minha família acertara em cheio o pilar mestre do nosso lar. Meu pai iria sucumbir em breve. Questão de tempo. Era difícil aceitar, mas ele estava morrendo. O sobrenatural agia obscuramente e, para mim, já não existia mais esse lance de dualidades, pelo menos em casa. Lá não existia duas partes. Só existia uma mão única. Lá só existia o mal. Triste, triste. Todos vivemos batalhas espirituais diárias. É o comum, é o normal. Mas, infelizmente, sob o nosso teto só existia o mal. O bem já havia sucumbido. E se o bem... E sem o bem, perdemos também a esperança. Sem esperança, havíamos então perdido definitivamente a guerra. Testemunhamos várias ocorrências sobrenaturais. Fatos que não tinham explicação nenhuma, como o hálito do meu pai, por exemplo, que exalava aguardente mesmo em jejum matinal, mesmo em jejum absoluto. A boca dele cheirava a pinga, mesmo estando sem beber há alguns meses já. Durante todo o tratamento, era terminantemente proibido a ingestão de álcool, e ele cumpriu rigorosamente essa ordem médica. Então, como explicar o cheiro de cachaça que pairava no quarto, na sala, na cozinha, nos cômodos da minha casa? Minha casa cheirava a bar. A minha casa era grande, o terreno era enorme, então, para facilitar a comunicação à distância entre o meu pai e a gente, nós usávamos uma sineta, um sino de pequeno porte que o meu pai balançava sempre que precisava chamar alguém. Ficava sempre sobre o criado mudo dele, muito próximo e de fácil alcance. E em 3 vezes, pelo menos, essa sineta sumiu do quarto e foi encontrada no fundo da gaveta de um outro cômodo, localizado no extremo oposto do corredor. Não tinha sino, meu pai gritava bravo. Sobrava pra gente. Como foi parar lá, né? Como que o sino foi parar naquele lugar sem explicação? Mistério. Minha mãe, guerreira, sábia, daquelas mulheres que fortalecem e edificam o lar, tratou logo de buscar ajuda espiritual. Uma vez que a medicina do homem, a chamada ciência racional, já não dava mais solução para o caso. Ela chamou a benzedeira para orar na casa e benzer o meu pai.
e ela de pronto já nos atendeu. A benzedeira de pronto nos atendeu. Teríamos, enfim, o retorno da dualidade em questão. Teríamos de volta o equilíbrio entre as forças do bem e do mal. A benzedeira, que já nos auxiliara outras vezes, estava agora envolvida diretamente na nossa batalha espiritual diária. Vou chamá-la aqui carinhosamente de Dona Benê, derivado de bem, de benzedeira. Era uma mulher forte, tanto fisicamente quanto espiritualmente, de voz grossa, de fala imponente, rebatia o mal durante suas rezas dentro de casa. Com toda autoridade, se dispôs a expulsar o mal e toda atividade diabólica que estava estabelecida na minha casa. Para isso, ela precisava de tempo, fator que não tínhamos, pois o meu pai estava morrendo. Dona Benê praticou muitas atividades de limpeza espiritual em casa e também fora dela. Após várias batalhas espirituais, tanto ela quanto sua irmã tiveram problemas graves de saúde. Muita energia diabólica foi absorvida por ela. Eu vi a Dona Benê desmaiar na minha frente. Eu a vi cair de cabeça e machucar sua testa. Eu a vi sangrando. Eu chorei junto com ela. Eu chorei junto com a minha mãe. Meu pai também chorou. Da dualidade, Dona Benê era o bem, que se degladiava ferozmente contra o mal. Dona Benê chorou conosco. Dona Benê sangrou por nós. Dona Benê ficou muito mal. Quase morreu antes do meu próprio pai. Ela se doou de tal forma que estava espiritualmente em trapos, acabada. Ela estava quase morta. Nessa época, tínhamos uma Caravan Comodoro, carro grande e espaçoso. Rebatemos o banco, de modo que a traseira do carro virou uma cama. Usamos um colchonete para poder adicionar a Dona Benê deitada ali, para poder acondicionar a Dona Benê deitada. E viajamos. Levamos ela para Ubatuba, onde conseguimos uma casa e lá ela tomou um banho de mar, banho de descarrego, banho natural de sal, banho providencial, banho para limpar a sua alma, um banho de vida. Dona Benê se recuperou. Meu pai também. O tratamento de saúde voltou a ter eficácia e os médicos que deram alguns meses de vida para o meu pai se espantaram com o progresso em sua recuperação. Ele melhorou muito, mas poderia muito bem criar um final feliz aqui, mas não acabou bem. A realidade é dura. O meu pai faleceu 5 anos após, mas hoje eu creio que a morte dele foi natural. Ele morreu em paz. Sequelas do período do extremo consumo de álcool e cigarro. Fizemos o melhor. Tenho a consciência tranquila. Hoje o pessoal pergunta por que eu sou careta, por que eu não bebo e não fumo. Eu tenho os meus motivos. Eu tive as minhas próprias batalhas. Enfrentei os meus maiores medos. Poucos conhecem a minha história. E é sempre assim. Sempre poucos conhecem a nossa história. Sabem das nossas batalhas em silêncio, o que acontece dentro da gente. E aí é fácil julgar de fora, né? Bom, interessante, então deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tudo isso degringolou depois de um tio jogar várias magias, feitiços aí na família, que pegou no pai e ele caiu nesse lance aí do álcool e do cigarro, e isso acarretou problemas graves para ele. Os médicos não sabiam mais o que fazer, mas aí com uma batalha espiritual ali, a benzedeira intercedendo ali por eles, ajudando. Isso em questão de meses de vida e tal, ele teve 5 anos, né? Mas também, como ele disse aqui, consequência, né? No tempo, acho que de tanto ele bebeu, fumou, isso acaba com o corpo, né? E aí teve as suas consequências também. Mas ele melhorou muito, surpreendeu os médicos após uma cura espiritual, né? Talvez aí, ajudou muito. Pessoal, bem interessante, bem interessante. É triste ver como os outros jogam assim, sem pensar em nada, o mal para famílias, para pessoas, né? Bom,
Seria uma bruxa ou apenas coincidência? É uma moça que nos conta o relato. Olá, assombrados, me chamo Fulana, tenho 34 anos e moro em Portugal. Em 2018, eu trabalhava num restaurante onde fazia 2 turnos, o da manhã e o da tarde, e todos os dias eu ia a pé. Era um percurso de 15 minutos da minha casa até o restaurante. No horário da tarde, eu entrava às 7 horas, às 7 da noite, né? Então eu saía de casa sempre às 6h40. Mas nesse dia em específico eu me atrasei, o que me fez voar literalmente para o trabalho. Era inverno, acho que não literalmente, né? Mas me fez voar para o trabalho. Era inverno e naquele trajeto, a essa hora, praticamente não havia ninguém na rua, apenas os carros que iam passando. Então eu vi uma senhora africana com o vestuário típico, lenço na cabeça, saia comprida e segurava 2 sacos, um em cada mão. Ao vê-la de longe, lembrou-me demais a minha sogra, pois é uma mulher que, apesar da idade, é batalhadora. Ao ver aquela senhora, aquela hora, eu pensei, coitada, carregada de compras e a pé, nesse frio. Quando estou quase passando por trás dela, ela pergunta: que horas são? Tinha uma voz grossa e os olhos dela, a parte branca, era avermelhada, mas nada que me fizesse pensar o que viria a seguir. Eu lhe respondi que eram 7 horas e ela repetiu comigo: 7 horas. Achei estranho, como é que ela já sabia as horas se tinha acabado de me perguntar? Ah, então ela falou junto, ela não esperou a resposta dela. Ela falou junto com a resposta, 7 horas. Mas ainda assim eu continuei. Na minha inocência, passei-lhe a mão sobre o ombro como um gesto de ternura, pois estava verdadeiramente com pena dela e segui o meu caminho atrasadíssima. Quando dei 3 passos à frente da senhora, foi como levar um murro no peito. O meu coração parecia que ia explodir. Eu comecei a ficar tonta e com vontade de vomitar. Pensei que eu ia morrer naquela rua quase deserta. Eu ia cair e eu ia ficar ali. Com a aflição, nem me lembrei que aquela mulher estava ainda atrás de mim. Então, me veio à cabeça uma voz que eu não consigo identificar se era voz de mulher ou de homem, e disse assim: reza. Pensei ser o meu subconsciente na aflição de estar tendo um ataque cardíaco, e aí eu comecei a rezar para conseguir chegar pelo menos ao trabalho, e lá iam chamar uma ambulância. Rezei o Pai Nosso e pedi a Deus para não me deixar cair ali. Assim que comecei a oração, comecei a ouvir um som vindo de trás de mim, como se fosse alguém sacudindo-se. E eu olhei. Foi quando eu vi aquela mulher sacudir-se toda com a cabeça para trás, como se o pescoço estivesse quebrado e a cabeça estivesse colada nas costas. Ana do céu! Aí eu já rezava o Pai Nosso, Ave Maria e tudo mais. À medida que eu ia rezando, eu ia melhorando e conseguia andar até o meu trabalho, mas sempre em oração. Eu não olhei mais para trás e não me lembro do percurso desde que saí de perto daquela senhora. Eu só me lembro de entrar pela porta do trabalho aflita e chamar pelos meus colegas. Nunca mais fui por aquele caminho. Prefiro demorar mais, dar uma volta maior, mas não passar por ali com o perigo de encontrar essa senhora novamente. Será que era uma bruxa e que tinha ali alguma intenção? Ou será que era apenas uma senhora carregada de más energias? O fato de tê-la tocado no braço fez alguma coisa me atacar? Ou será que foi apenas uma coincidência? E a voz que eu ouvi na minha mente, o que seria? Eu tenho muitas perguntas e poucas respostas. Alguém saberia me dizer o que se passou? E se quem colocou aquela voz na sua cabeça foi aquela mulher? E se de alguma forma ela queria te proteger de alguma coisa que estivesse ali adiante? E se foi ela que passou na sua mente, tipo, reza? E ela repetiu às 7 horas, 7 horas. Será que 7 horas poderia acontecer alguma coisa com você no caminho para o trabalho? E aquele murro no peito foi quase um
para, espera. Fica aí por alguns segundos, sei lá, pra não acontecer nada com você, né? Mais pra frente. Às vezes é só o tempo de, sei lá, um bandido cruzar pra outra rua. Que se você tivesse ali, ele ia te pegar, mas como não tinha ninguém, ele passou reto. Foi só aquele 1 minuto que você ficou pra trás. Sei lá. Às vezes eu penso isso, né? Que não necessariamente ela seja a coisa ruim, mas às vezes ela é que tentou ela que te protegeu, vamos dizer assim. Não sei. É uma possibilidade. Talvez, não sei. Dia macabro no estágio. Olá, Ana, espero que este relato te encontre bem. Sou a senhora Fulanitia e venho contar a todos os assombrados coisas que ocorreram em um dia no estágio. Porém, eu vou começar contando como consegui o estágio. Os nomes estão trocados. Menos o meu? Nomes trocados menos o seu. O meu? Eu? Eu? Vamos ver. Esse é outro título. A Ana veio me avisar que eu conseguiria um estágio. Eu? Em junho desse ano, eu estava muito frustrada, pois achava que teria que trancar a faculdade de psicologia, pois não conseguia um serviço que fosse compatível com o horário da faculdade. Então, naquele domingo, eu rezei chorando muito e tive um sonho bem assim. Eu estava na lotérica e o meu telefone tocou. Eu atendi e do outro lado da linha, a voz doce e reconfortante da Ana disse: Disse: Olá, eu sou a Ana e venho lhe convidar para fazer parte dos estagiários da escola Começo Feliz. O que eu aceitei no mesmo instante, né? Naquela segunda-feira, levantei e fui ao posto de saúde e logo depois fui à lotérica. E ao pisar na entrada da lotérica, meu celular toca e eu atendo. E então ouço a voz doce que me disse as mesmas palavras do sonho. Mas não era eu, não, era outra pessoa. E no dia 2 de setembro, comecei a estagiar na escola Começo Feliz. Obrigada, Ana. De nada! Quero fazer mais coisas boas assim. Não sei como, mas... Que interessante. Então, você meio que teve uma premonição do que ia acontecer, né? Só que ali no sonho, talvez por você assistir bastante o canal né, veio como a minha voz ali no telefone. Mas foi uma premonição, porque aconteceu e falou as mesmas coisas. Provavelmente alguém que, né, que trabalha lá e estava te oferecendo esse trabalho, aí ligou. Mas no sonho, na premonição, você ouviu a minha voz. Olha que chique. Que bom que foi coisa boa, tá? Vou ligar pros outros. Bom, e ali agora sim vem o dia macabro no estágio. Então, foi assim que ela conseguiu o estágio. Que ela conseguiu, não, que ela soube, né, que ela conseguiu o estágio. Agora, o dia macabro no estágio começa numa terça-feira. Isso, aquela terça-feira. Ah, não, o dia macabro no estágio, aquela terça-feira. Acho que o dia macabro foi numa terça-feira. Agora vamos a dezembro do corrente ano de 2023. Não, 2022, né, então. Que ela mandou. Ou foi outro ano, agora fiquei perdida. Enfim. Mais precisamente no dia 13 de dezembro de 2022, eu acho. Eu não sei. O dia corria normalmente naquela terça-feira e no horário do meu lanche estávamos eu e a Camila, também estagiária, conversando alegremente sobre a confraternização que faríamos no dia seguinte, pois seria a nossa despedida de uma outra estagiária, pois ela acabara de se formar. Quando ouvimos bater na porta. Fui olhar e não tinha ninguém, porém assim que voltei à mesa, alguém chamou meu nome. Fui novamente à porta e não tinha ninguém. Então subiu um vento gelado em mim e a Camila se arrepiou toda. Bom, eu sei que não foi assim tão assustador e nem é de maledite, mas que quis compartilhar e agradecer a você também. Beijos a você e sua linda família e aos assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Já tem um local assombrado aí para estagiar. Ai, se acontecer mais alguma coisa, é só contar pra gente, tá? Fui para Sete Além em um sonho?
Bom, essa madrugada do dia 26 de dezembro de 2019, eu estava dormindo como em qualquer outro dia normal, quando de repente eu me vi em um sonho, andando na avenida aqui de casa. Porém, era tudo diferente, tudo apagado e vazio. Continuei andando com medo quando apareceu um cachorro que fica direto aqui na rua onde eu moro. Só que estava esse cachorro e mais um atacando um homem que estava um pouco mais à frente. Porém, eu continuei andando. Então, mais para frente, continuei andando e encontrei um amigo. Eu encontrei um amigo meu. Ele me chamou e fomos para dentro de um comércio vazio e um pouco escuro também. E tinha um outro amigo meu lá. E aí, imediatamente, eu perguntei pro primeiro amigo: onde estamos? Eu sei que eu tô sonhando, mas eu preciso que você me fale para eu conseguir acordar urgente. E ele respondeu: eu não sei, dando risada. Mas quando eu perguntei para o meu outro amigo onde estávamos, ele me respondeu sério e calmo: em Sete Além. Então, nesse momento, eu acordei, porém eu senti como se a minha alma estivesse voltando para o meu corpo. Eu praticamente vi minha alma voltar para o meu corpo enquanto eu acordava. Olha, pode ter sido só um sonho, mas para mim foi muito real. Eita, vai saber, hein, gente? Vai saber. Tem algumas experiências que parece que é em sonho, ou seja, você vai no astral para lá. É um lugar no astral? Deixa eu ver se tem algum aqui, em vez de Sete Além, de outra dimensão. Eu sonhei, pessoal, esses dias. Olha, eu tava sonhando com um fantasma. Hein? Tava numa casa também bem acabada. Meu Deus, será que eu estava em Sete Além? Tava deitada numa cama, mas parecia uma casa antiga, mas tava bem decadente. Era tipo uma casa assombrada caindo aos pedaços. Bem escura. Meu Deus, acho que eu tava em Sete Além. Tinha uns quadros na parede e tal, e eu tava deitada lá. De repente, eu comecei a ver, meio fraco, duas pessoas. Parecia dois meninos, eu não sei, era duas coisas. Eu comecei a ficar com medo. Aí eu tentava acender a lanterna do celular no sonho. E eu não conseguia, não sei o quê. E eu focando naquelas duas coisas que estavam se formando ali. Eu falei, é fantasma, meu Deus do céu. E eu aqui na cama, de repente, veio um outro fantasma. Era um homem. E ele veio com raiva pra cima de mim, meio que flutuando assim. E grudou no meu pescoço. E eu comecei a tentar rezar Ave Maria ainda, lembro bem. Porque aí comecei a tentar, só que eu não conseguia. Eu tava... sabe quando você tá travado, né? Toda vez que você precisa rezar, fazer alguma coisa no sonho, você trava. E aí eu comecei assim, aí de repente eu senti uma mão no meu ombro e acordei. Era o Matheus. Aí ele tava assim, tipo, Ana, tudo bem? Aí eu estava tendo pesadelo, tinha um fantasma grudando no meu pescoço aqui, na casa assombrada. Ele, então, eu te salvei. Ele falou, eu tava sonhando, eu saí do meu sonho escutando o seu gemido aqui e ele foi passando a mão para não acordar no susto, ele foi fazendo isso. E realmente, enquanto o fantasma me segurava pela goela, eu senti alguma mão assim nas minhas costas que tipo me tirou do sonho. Aí agradeci tudo, voltei a dormir. E aí, pois, voltei a sonhar que eu tava numa outra casa agora, mas essa era a minha casa. Só que era uma outra casa, não era essa. É como se a gente tivesse numa outra casa maior, mais bonita, com piso de madeira, sei lá, e eu falei pra Penélope pra ela ir dormir com a gente no nosso quarto. Só que eu precisava apagar a luz do quarto dela. Mas eu já comecei a ficar com medo. Já tava tudo meio escuro e eu tava com medo de ir pro corredor. E aí, pra ajudar, o interruptor tava lá dentro do quarto, ou seja, eu tinha que entrar no quarto, apagar a luz e voltar no escuro. Até no sonho eu tenho medo. Aí eu falei, tá, vamos lá. E nisso, acho que a Penélope tava junto. Não sei. A hora que eu entrei no quarto pra apagar a luz, antes de apagar, tinha um fantasma lá. Tinha uma moça fantasma. E ela era uma mocinha nova ainda. Ela tava brava comigo. Sei lá, brava com o quê? Com a Penélope? Não sei. Aí eu comecei a conversar com ela. Ela falou, vamos conversar. Eu falei, se você não teve chance de viver mais nessa vida, faça tudo certinho. Tipo, não vai ficar atrapalhando a vida dos outros, né?
Vai lá para onde você tem que ir, passa o seu tempo, que você pode voltar e ter a chance que você não teve, viver de novo, né? Então eu comecei a conversar com o espírito, mas com medo, tipo, ok? E que eu tava falando com ela, começou a entrar outro espírito pela porta. Era uma mulher magra, alta, assim, veio flutuando pela porta, tipo o Valak, sabe? Só que não era tão assustador, era só uma mulher, assim, cabelo branco, branca. Começou a entrar pela porta, meu Deus, outro fantasma. E aí eu acordei. Acordei não, mudou o sonho, eu acho, sei lá. Sei que eu falei, gente, mas que sonhação com fantasma? Não vejo ao vivo, mas tem hora que eu sonho com fantasma, gente. Eu vejo fantasma no onde, tipo, a gente vê fantasma nessa realidade. Na outra realidade não é fantasma. Aí eu sonho com fantasma. Mas também por quê, né? Nem parece que todo dia tá lendo essas coisas, né, fi? Todo dia, lendo, falando fantasma. Só pode mesmo sonhar com fantasma, né? Mas não é muito, não. Sonho só de vez em quando que tem uns fantasmas. Com gente morta não se brinca. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Pode me chamar de fulana. Hoje eu vou contar um relato que aconteceu há muitos anos. Aconteceu com a minha bisavó e com meu tio-avô. Como minha bisa já é falecida e não temos contato com meu tio-avô, eu fiquei sabendo desse relato pela minha mãe. Vamos lá. Era de costume que Rosa e Kaique, os nomes estão trocados, ok? Que Rosa e Kaique fossem ao cemitério levar rosas ao falecido esposo e pai. Ambos levaram as flores, fizeram a oração e foram andando pelo cemitério olhando as lápides. Costume de família, olhar as fotos, ano em que morreram, quantos anos tinham, etc. Eu também faço isso. E em um certo túmulo, Kaique chamou sua mãe e disse: "Olha, essa era novinha e era gata, hein? Eu pegaria." Rosa não gostou do comentário do filho e repreendeu, dizendo que com isso não se brinca e que não podemos mexer com quem está descansando. Kaique, por sua vez, continuou achando a situação engraçada. Os dois foram caminhando até a saída do cemitério e atravessaram a rua para pegar um ônibus do outro lado da entrada do cemitério. Rosa contou que foi percebendo o filho ficando pálido, com a boca branca, e então o questionou: "O que aconteceu?" Foi quando ele relatou o seguinte: "Mãe, a moça da foto do túmulo está na entrada do cemitério me chamando e fazendo gestos para eu voltar mais tarde para encontrá-la." Como assim, tipo, assim? Rosa olhou para onde o seu filho olhava e não viu nada. Eles entraram no ônibus e Kaique nunca mais brincou com essas coisas. Depois de uns anos, ele começou. Depois de uns anos, ele até passou por um momento onde estava usando drogas e acabou indo morar num cemitério. Mas ele já se recuperou, depois. Será que foi realmente o espírito daquela moça? Ele ficou com medo. E será que ele ficou com medo e acabou imaginando isso? Será que era algum espírito zombeteiro que quis tirar uma com a cara dele por causa do que ele falou? E o que aconteceu anos depois dele ir morar no cemitério? Será que ele foi atraído para lá por conta daquela brincadeira, talvez? Me digam aí a opinião de vocês, ela está pedindo. Tá. Um beijo, sou muito fã do canal. Um beijo para você, muito obrigada. Então, já ouvi até histórias parecidas com essa, do tipo que a pessoa fala, nossa, que é bonito, e depois o espírito aparece no quarto da pessoa, ou no sonho, sabe? Alguma coisa assim, tipo, você me chamou, eu vim, alguma coisa assim. Agora, não sei o que aconteceu com ele, pode ser todas essas coisas. A gente não sabe, mas realmente, assim, eu acho que não se deve desrespeitar. Homens da Cartola, é uma moça que nos conta. Me chamo fulana e vou contar um relato que me ocorreu. Eu nunca gostei de dormir no escuro. Eu podia sentir coisas e ver coisas que não pertenciam a esse mundo. Eram coisas que só davam um medinho besta, assim. Nunca me assustei com o que eu via, já que eu já tô até acostumada. Apenas não gosto de dormir no escuro por sentir algo me observando.
Em uma noite eu tinha tomado um remédio para dormir e nem lembrei de ligar a luz do banheiro, que era próximo ao meu quarto. Mas ainda eram umas 8 horas da noite e as luzes das casas ainda estavam acesas, ou as luzes da casa ainda estavam acesas. Não liguei muito, até porque eu achei que eu ia acordar antes de todo mundo ir dormir. Eu estava enganada, né? Aquele sono estava muito pesado. Exagerei um pouco na quantidade de gotas do remédio. Então eu acordei e nem sei como, aquele sono estava muito pesado. Acredito que era uma hora da madrugada. Tava tudo escuro, meus pais já haviam desligado as luzes. Eu fui em direção ao banheiro para acender a luz dele, esbarrando em tudo mesmo por causa do sono e do escuro, né? Quando cheguei no banheiro, um detalhe, o banheiro tem uma janelinha que iluminava um pouco com a luz da noite lá de fora. Dava para enxergar um pouco do banheiro. Então eu dei de cara, quando eu cheguei no banheiro, eu dei de cara com um homem. Ele era alto, era todo preto, literalmente todo preto. Ele usava uma cartola bem alta e estava sorrindo. Ele tinha um sorriso sinistro e largo e me encarava com a cabeça inclinada para baixo, já que ele era muito alto. Eu só fechei os meus olhos com força, acendi a luz do banheiro e corri. Me joguei na cama e me enrolei dos pés à cabeça. Depois do que aconteceu, eu fiquei com o coração nas alturas, né? Morrendo de calor embaixo do cobertor também. Esperei meu pai sair para trabalhar, porque ele sai sempre às 4 da madrugada. E aí eu fui pro quarto dele, onde minha mãe também dorme, né? E não contei para ela, por ela ter tido um dia bem chato e estar muito cansada. Eu nunca contei isso para ninguém, Ana, e foi esse o meu relato. Um beijo para você, obrigada por compartilhar com a gente, então. E então, será que esse era um dos seres que ela sente que a observa no escuro? E nesse dia, como estava realmente escuro, só que por aquela pequena luz que vinha de fora, através da janelinha do banheiro, ela pôde ver o bicho lá, o ser, o homem de cartola que observa no escuro. Por isso que ela não gosta de ficar no escuro, né? Acende uma luzinha lá pra não ter que ter esse tipo de visão, pelo menos, né? Ou esse tipo de sensação. Mas o que são essas coisas que, será que só se fazem presentes no escuro? Alguém já teve uma experiência? Algo assim? Conta pra gente. Bom, seria a bebida ou influência demoníaca? Vamos ver. Olá, Ana. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho aqui no YouTube. Eu sou um grande fã do seu canal. Muito obrigada. Eu me chamo Fulano, tenho 26 anos e moro em Pernambuco. Deixa eu só deixar mudo aqui. Eu gostaria de compartilhar alguns casos envolvendo o meu pai, que aconteceram na minha família durante a minha infância. Não vou citar nomes, mas se caso apareça algum nome aqui, vai estar trocado. Muito obrigada. Desde quando eu consigo me lembrar, o meu pai tem problemas com o álcool. E tudo que ele ganha. Tudo que ele ganha extravia na rua com bebida e amigos. Mas a minha mãe sempre diz que um pouco antes do meu nascimento ele não era assim. Os meus pais compraram o terreno e começaram a construir a casa onde vivemos até hoje. Isso há cerca de 28 anos atrás. E foi a partir do momento que eles vieram morar nesse local que os problemas dele com a bebida começaram. Ele sempre bebeu. Ele sempre bebeu, mas era o que chamamos de beber socialmente. Quando vieram morar na casa que estavam construindo, ele mudou completamente. Vivia em um barzinho que pertencia a uma mulher que existia aqui próximo e gastava quase todo o seu dinheiro lá. E o pior é que começou a ser extremamente agressivo com a minha mãe. Essa mulher, dona do bar, ao que diziam a minha mãe, vivia dando em cima do meu pai e frequentava um terreiro de macumba, digamos assim. O que fez a minha mãe pensar até hoje que ela fazia trabalhos com intenção do meu pai.
Bem, o primeiro caso que eu vou contar aconteceu justamente em um desses dias de bebedeira do meu pai. Já estava caindo a noite e era próximo do horário dele chegar. E a minha mãe estava apreensiva, com medo, pois sabia que ele estava bebendo. Quando ele chegou, xingando minha mãe de várias coisas, e ele só e ela só fazia chorar, com medo. Foi quando ele disse que ia voltar ao bar e quando ele voltasse para casa, ele ia acabar com a minha mãe. Nessa hora, eu ainda era novo. Eu não tenho lembranças do ocorrido, mas a minha mãe me conta que quando ele saiu, ela me colocou nos braços e correu para debaixo do cajueiro que tínhamos no quintal. E ela começou a pedir a Deus que não deixasse ele entrar em casa aquela noite. Pois bem, ele voltou, mas ele não entrou. Ele ficou do lado de fora do portão que dava acesso ao quintal. Minha mãe conseguia vê-lo, pois o terreno não era murado, era apenas fechado com uma cerca de arame farpado. E então ele começou a falar do lado de fora do portão. Você não quer que eu entre, não é? Você pediu por isso e eu não vou entrar. Mas não pense que isso é pela força de quem você pediu que eu não vou entrar aí hoje. Eu não vou entrar porque eu não quero. Como sabia, né? E assim se passou o resto da noite. Ele não entrou em casa e ficou a noite inteira em pé, de frente ao portão, só entrando em casa pela manhã, depois de ter sumido nas primeiras horas do dia e voltado já sóbrio e sem lembrar de nada. Esse terreno que eles compraram, que inclusive é onde moramos até hoje, dá acesso a 2 ruas, frente e fundos. Eu me lembro que quando eu ainda era criança, nas 2 ruas tínhamos portões improvisados de madeira, que eram trancados com correntes de ferro grossas e um cadeado. Sempre eu e minha mãe, e até mesmo as visitas que estivessem em casa, a gente conseguia ouvir essas correntes rangendo, como se estivessem sendo retiradas dos portões para serem abertas, ou para serem abertos os portões. Mas quando a gente ia olhar, elas estavam lá, no mesmo lugar. E não tinha ninguém, nem sequer passando na rua. Isso ocorria praticamente todos os dias. E me lembro bem da minha mãe sempre dizendo que quando ouvíamos esse som, se ajeita... ela sempre dizia quando a gente ouvia esse som, se ajeita que teu pai tá chegando. E era dito e feito. Pouco tempo depois ele chegava em casa. E nessas vezes ouvi o barulho e não tinha nada. Outra vez, comigo, ainda criança, o meu pai chegou em casa bêbado e extremamente violento. Sentou na mesa da cozinha e minha mãe perguntou se ele queria comer. Ele então xingou e disse que essa noite ia acabar com ela. É bem nítido na minha mente, a minha mãe, e esse dia é bem nítido na minha mente. A minha mãe se desesperou, foi direto para a sala, ligou a TV e estava passando um programa evangélico que ela sempre assistia. Ela começou a orar junto com o pastor e eu do lado dela já tinha noção das coisas e sabia o que é que estava acontecendo. Ana, na hora que o pastor acabou a oração, ouvimos um estrondo enorme que veio lá da mesa onde o meu pai estava, lembrando que ficava em outro cômodo. Mas foi um barulho extremamente alto, como se algo tivesse sido batido contra a mesa. E como minha mãe diz, parecia até que ele tinha batido com um machado na mesa. Esse foi o barulhão. Nessa hora, ela se desesperou, ainda mais, né? E falou, meu Deus, é agora que ele vai me matar. E aí ela começou a chorar e a gritar pedindo socorro a Deus. Mas, passados uns minutos, havia apenas silêncio. Aí ela tomou coragem para ir olhar o que havia acontecido, agarrada a mim, e quando chegamos lá, ele estava de cabeça baixa, dormindo, em um sono profundo, ainda sentado na mesa. E não havia sinal de nada que tivesse batido contra a mesa ou qualquer outra coisa ali naquele cômodo. Sabe que é na cabeça dele que tipo, tum, caiu e bateu na mesa assim? Tol.
Não sei se o barulho seria equivalente a uma cabeçada na mesa, sei lá. Teria que ficar um galinho aqui. Bom, cadê? Me perdi. Ele tava no sono profundo, ainda sentado. E tá, não tinha qualquer outra coisa que pudesse ter feito esse barulho. Ana, o meu pai às vezes chegava a falar que quando eu completasse 13 anos, ele ia acabar comigo. E isso ele chegou a falar bem mais do que uma vez, Ana. Meu pai faleceu meses depois de eu ter completado os meus 13 anos. Nessa época, a casa tinha sido dividida, com uma parede fechando o acesso de um lado para o outro. Metade ficou para minha mãe e para mim, e a outra metade para o meu pai. No dia que meu pai faleceu, estava eu e minha mãe na cozinha e tinha um copo grande de vidro que o meu pai gostava de beber água, suco, refrigerante nele. E esse copo estava no centro da mesa. Era uma mesa de 6 lugares, num tamanho médio. E do nada, esse copo caiu no chão, ao lado da minha mãe. E do meu lado e da minha mãe ali. Na hora, ela olhou para mim e disse: "Vá ver o seu pai agora." E chegando lá, eu chamei na frente da porta, sem resposta, entrei e o encontrei na cama. Ele sofreu um infarto fulminante. Aqui temos um costume de dizer que quando alguém morre no 7º dia de sua morte, ela volta para visitar os familiares e os amigos próximos. Com exatos 7 dias da morte dele, uma amiga que era próxima dele, da minha mãe, disse que teve um sonho onde ele chegava na janela da casa dele e ficava observando, ficava olhando para ela. E ela disse que no sonho ela o chamou pelo nome e disse: "Vá embora, que isso aqui não te cabe mais." E no sonho ele sumiu e aí ela acordou. Já na nossa casa, ao meio-dia desse mesmo dia, a nossa TV, que estava desligada, ligou sozinha e percorreu toda a programação de canais até chegar em um telejornal policial, desses que passam notícias sobre crimes, programa esse que era o preferido do meu pai, que ele nunca deixava de assistir. Daí então a minha mãe acendeu uma vela de 7º dia e fez uma oração. Uma vela de 7 dias, ou enfim. Bom, Ana, esse foi o meu relato, obrigado por ler. É difícil falar sobre essas coisas, pois elas me trazem péssimas lembranças. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e muito sucesso. Um beijo para você, muito obrigada. Aí tem que ver, né? Se a bebedeira foi causada por algum tipo de trabalho que alguém possa ter feito para ele, porque estava de zóio nele, ou sei lá o quê. Se havia alguma coisa naquele terreno, mas depois que ele faleceu, acho que as coisas ficaram bem, assim, digo, o tormento não continuou, então tinha alguma coisa com ele. Tá, tudo bem, que fosse só a bebedeira, que já é uma bosta, né? Nunca vi histórias muito felizes quando envolve abuso de álcool, gente. Isso é ilusão, essas propagandas de que tá tudo lindo, maravilhoso, quando tá todo mundo... Só vejo merda acontecendo, como nesses casos aqui. Aí, mas tudo bem, que fosse só a bebedeira. Olha aqui, ó. Como que ele sabia do que a mãe estava fazendo, que ela estava fazendo oração a Deus, pedindo para ele não entrar em casa? Que ele chegou e disse: "Você não quer que eu entre, não é? Você pediu por isso." Como que ele sabia? Aí você vê que tem algo a mais com ele. Tinha possuindo, tipo, junto com ele, dentro dele, eu não sei. Olha lá, você pediu por isso e eu não vou entrar. Você pediu por isso e eu não vou entrar. Mas ainda deu um miguezão. Falou assim, mas não é porque pela força de quem você pediu, não. Tipo, não é pela força de Deus, não é porque eu não quero. Tá bom, então fica aí. Né? E como que ele ia saber? Se fosse só... Ai, olha, conheço algumas histórias nesse mesmo sentido.
que a bebedeira tá junto, só que eu não sei o que puxa o quê, entendeu? Se é essa obsessão que foi jogada em cima dele, um espírito obsessor, sei lá, que faz com que ele abuse do álcool, e aí acho que isso acaba virando um círculo, uma coisa chama a outra, ou se foi o início do abuso do álcool que atraiu o espírito obsessor. Não sei, né? Não sei, aí tem que ver mais. Mas é triste, né? Quem sofre é a família. O negrinho do pastoreio me ajudou. Ei, Ana e assombrados, me chamo fulano, mas pode me chamar de fulano? Sempre quis escrever isso. Bom, o relato que eu vou contar é bem curtinho, porém, acabou de acontecer comigo. Serei breve. Bom, eu vou tentar. Para começar, eu sou esse tipo de pessoa meio desastrado, estabanado, que deixa tudo meio espalhado. Meu eu virginiano que lute. Eu sou aquele tipo de pessoa que perde tudo, perde a chave, o cordão, essas coisinhas pequenas, sabe? E que se não tiver cuidado, somem facilmente. Pelo menos comigo some. Bom, o que aconteceu comigo não era de se espantar. Não, bom que aconteceu comigo, é isso? Ou o que aconteceu comigo, não sei, não era de se espantar. Perdi a minha aliança de namoro, que havia ganhado do meu namorado, que, como de costume, eu tirava. Eu realmente tirava do meu dedo, pois no hospital, olha outro hospital aqui, ó. Pois no hospital onde trabalho não é permitido adornos pelo corpo. Era véspera de feriado, de Tiradentes, e me dei conta de que a minha aliança havia sumido mais uma vez. Sim, eu já perdi ela algumas vezes e juro que todas as vezes eu a encontrava em um lugar bem aleatório da casa. Mas parece que é descuido mesmo, né? Mas não é. Parece que é descuido mesmo, mas não é. Eu não sei o que é que acontece, que aqui em casa as minhas coisas sempre somem e aparecem em lugares aleatórios. Ana, eu estava desesperado procurando a minha aliança desde quinta-feira e nada de encontrar. E como meu namorado mora em outra cidade, eu nem comentei nada sobre ter perdido a aliança. E sempre que ele ligava por chamada de vídeo, eu colocava o celular bem no rosto, assim, ó, e sempre estava de blusão de frio. Eu não contei nada pra ele, pois eu tinha certeza que eu ia encontrar a aliança e estava muito triste de ter perdido também. Bom, depois de varrer cada cantinho da casa e limpar tudinho na sexta-feira, pois foi feriado, né, e tinha tempo para fazer isso, eu não encontrei nada. No sábado, após revirar tudo novamente, até o quintal aqui de casa, não obtive sucesso na procura. Foi aí que eu comecei a pesquisar num site algumas simpatias e orações para encontrar objetos perdidos, e tinha várias. Entretanto, a que mais me chamou a atenção foi a do Negrinho do Pastoreio. Para quem não conhece, ele faz parte do nosso folclore brasileiro, que eu particularmente acho a história dele bem triste, porém emocionante no final. Foi aí que vi um vídeo explicando como se realizava aí a tal prece ao Negrinho do Pastoreio, para que ele me ajudasse a encontrar. E consistia em basicamente acender uma vela branca e recitar algumas palavras pedindo com fé para ele ajudar na busca do objeto perdido. E assim eu fiz. Eu repetia as palavras com muita fé, pedindo mesmo que o menino do pastoreio, juntamente com Nossa Senhora, me mostrasse onde estava a minha aliança. Deixei a vela pertinho de uma árvore no quintal aqui de casa e segui o resto da tarde de sábado. Já era noite e eu estava tão desesperado em encontrar, quase chorando de nervoso, pois achei que tivesse perdido na rua ou que tivessem me roubado ela, pois era de prata e tão delicadinha, muito lindinha mesmo. Então, saí do meu quarto, fiquei olhando para o céu e foi aí que eu disse: prometo ao Negrinho do Pastoreio e a Nossa Senhora que se eu encontrar minha aliança, eu mando um relato para Ana, para que outras pessoas possam saber a quem recorrer
ao perder algum objeto. Eu prometo a vocês. E logo em seguida fiquei mexendo no celular. Entrei, fui dormir, pois já era tarde da noite. Mal acordei direito hoje de manhã e já estava pensativo e pensando em contar para o meu namorado que eu realmente havia perdido a aliança. Eu sei que ele não ia ficar bravo nem nada, mas eu tenho um carinho e um apego enorme por essa aliança. E sei que ele entenderia, pois coisas assim acontecem, né? Ana, pasme. Fui eu colocar o pé para fora da cama que eu escuto um barulho embaixo da cama, eu juro. Embaixo da cama. Tava lá. Encostada na parte da cama que fica para a parede. E eu fiquei tão feliz e muito grato e confuso também, pois eu havia limpado. Eu havia revirado tudo, até mesmo debaixo da cama. Não vi nada antes. Coincidência ou não, eu sou grato, pois eu estava tão aflito e acabei encontrando o que eu tanto procurava. Gratidão ao negrinho do pastoreio e a Nossa Senhora, nossa mãe e madrinha. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Desculpe-me se houver algum erro, pois digitei pelo celular mesmo. Muito obrigada, um abraço para você, para o Matheus, para as crianças, para os pets também. Acompanho vocês há um tempão, desde o meu ensino médio. E hoje, como prometido, tá aí o relato. Beijão para todos os assombrados e novamente muito obrigado, Ana. Um beijo para você, a gente que agradece. Olha só que legal. Eu fiquei pensando, será que a aliança não estava enfiada assim no vão da cama e a hora que você sentou na beirada, mexeu o colchão e a aliança caiu lá? Mas ele disse que já tinha limpado tudo, provavelmente arrumado a cama, desarrumado, arrumado, né? E sei lá, e aí você vai falar que é coincidência depois dele fazer a oração, fazer o pedido, fazer a promessa e não sei o que lá. Aí caiu lá, né? Achou. Tá, vamos lá. Como assim maledite? Eu tô pensando maledite ou premonição. Mas vamos entender, vamos ler. Boa noite, Ana e assombrados. É maledite ou premonição, isso mesmo. Confesso que não tenho muitos fatos paranormais em minha vida, graças a Deus. Mas venho relatar aqui uma história que aconteceu com a minha família. Trata-se de uma maledite de uma pessoa. Trata-se da maledite de uma pessoa que teve uma premonição. Ah, entendi. Ela teve premonição ou ela era maledite? Talvez algo assim, tá. Então, trata-se de uma maledite que teve uma premonição ou não. Não se preocupe em contar a história, pois além de todos os nomes estarem trocados, essa história aconteceu há muito, muito tempo. A minha avó... Tá, os nomes estão trocados. A minha avó, Nita, se descobriu grávida do segundo filho muito jovem. Ela e meu avô eram recém-chegados do interior e se apegaram muito a uma família vizinha. Quem viu aí o relato de maledite de hoje das 11? Essa família, né, essa família vizinha também eram recém-casados e também estava grávida, assim como a minha avó. E a mulher também estava grávida, assim como a minha avó. Logo, os dois casais se tornaram amigos muito próximos. Mariana sempre se mostrava solícita e passavam as tardes trocando figurinhas sobre as gravidez, enquanto seus maridos trabalhavam. Então Mariana e a minha avó tornaram-se unha e carne. Bordavam as fraldas dos bebês juntas, iam ao centro da cidade para ajeitar as coisas dos enxovais. Os meses foram se passando, as barrigas crescendo e minha avó, na ingenuidade, achava que a amiga só queria ajudar. Mas foi percebendo o quanto Mariana ficava reparando e se desfazendo dos artigos que a minha avó comprava ou fazia para o bebê. Falava assim: leva esse, Nita, vai ficar mais bonito lá. Esse que você escolheu é muito feio. Tipo, o que te importa? Coma torta. Né? Tipo, perguntei pra você, superior. Eu gosto desse, o filho é meu, me deixa. Bom, vamos lá. Assim, Ana, na cara dura. Ai, meu Deus. Mas beleza.
Ou ela dizia assim também: ai, eu não acredito que você vai levar essa porcaria pro seu bebê. Minha avó ficava por muitas vezes chateada com esses comentários desagradáveis que a amiga fazia, mas deixava aquilo de lado e a recebia em casa de braços abertos logo depois. Em outubro de 1942, minha avó deu à luz a Miguel, um bebê forte e saudável, que nasceu em casa e com poucas horas de trabalho de parto. Oh, bênção, né? Semanas depois nasceu Cristina, filha de Mariana. Seu parto foi trabalhoso. Minha avó contava que aquela noite a vizinhança não dormiu, pois os gritos da Mariana perduraram a noite toda. Cristina nasceu fraquinha. Dizia minha avó que até meio feinha, tadinha. Muito magrinha, mas lutadora. Feinha, às vezes, porque, pelo sofrimento, assim, na hora de nascer, acaba inchando, né? Às vezes tava, assim, fica meio... Nem nasce meio com a carinha amassada, né? Normal, depois desamassa. Enfim, tadinha. Vamos lá. Mas muito lutadora. Lembrando, Ana e assombrados, que naquela época os partos eram feitos em casa e nem sei se existia UTI neonatal. Com todos os cuidados e ajuda, inclusive da minha avó, que cansou de servir de ama de leite a Cristina, ou seja, ela dava o mamá dela, ela amamentava a filha da vizinha. Como ela amamentava o filho dela, era a mesma época, ela também amamentava, às vezes, para ajudar a filha da vizinha. Então, ela cansou de servir de ama de leite a Cristina, o bebê. Ela venceu os primeiros meses. Foi engordando a bebezinha da vizinha. Ela foi engordando e se desenvolvendo. Mariana foi ficando cada vez mais crítica em relação à minha avó, aos cuidados que ela tinha com meu tio Miguel e comparando cada vez mais os dois bebês. Meu tio, Miguel, então com 10 meses, encontrava-se gordinho, sorrindo para todos que se aproximavam dele, rostinho corado, e dizem que chamava muito a atenção por onde passava, o típico bebezão. Cristina, com aproximadamente a mesma idade, ela era muito menor e pouco dada às pessoas. Chorava muito, pouco sorria, e isso parecia ser motivo de raiva para Mariana. Essa era tipo Penélope, não tô afim de dar risada, não. Quero ficar no colo da minha mãe, me deixa, não quero beijo, não quero que olhe pra minha cara. Penélope era um bebê assim, tipo, você falava, ai, que lindo. Ela virava a cara, tipo, não fala comigo. Ela falava, ai, que ela tá com sono. Já o Vitório, a hora que ele passa do lado de alguém, ele fala, oi! A pessoa olha, oi! Tipo, tava comigo, ele fala, chega todo mundo. Então, cada criança de um jeito, né? E então, mas Mariana não gostava muito disso. Minha avó, muitas vezes, apaziguou a situação, falando que era o jeitinho da pequena e que ela não se preocupasse, que com o tempo isso muda. E que a sua filha mais velha, era do mesmo jeito e agora com 3 aninhos era uma criança adorável, que aquilo ia passar. Mariana mudava a expressão e rapidamente arrumava um jeito de encontrar um defeito na roupa, no cabelo e até na higiene do meu pequeno tio. Aquelas pessoas que quer derrubar o outro para se sentir melhor. Certa tarde, Mariana bate na porta com Cristina num braço e um bolo em outro, se convidando para tomar um café com bolo. Lógico que a minha avó Anita prontamente foi arrumar a mesa e preparar o café. Mariana colocou Cristina sentadinha no lençol estendido no chão, onde Miguel estava, para os dois brincarem juntos enquanto as mães conversavam. Minha avó, vendo aquela cena, achando lindo, falou o seguinte: olha, Mariana, como eles se dão bem. Quando crescerem vão namorar e casar. Faço muito gosto. Foi aí que Mariana virou bicho. Fechou a cara, pegou Cristina no colo, perguntou se a minha avó estava louca e que nem por cima do cadáver dela aquilo aconteceria. Mesmo porque quem ia morrer seria ele. Hã? O quê? Minha querida, o que você disse? Minha avó se assustou com aquela atitude. Não é pra menos, né? Tipo,
mas ela não teve nem reação. Mariana saiu como um foguete com a Cristina no colo, batendo a porta. Uma semana se passou e durante a noite o meu tio começou a ficar febril, chatinho, sabe? Minha avó, achando que era por motivo do nascimento dos dentes, deu banho, fez um chazinho de camomila e iria ali monitorar. Se pela manhã Miguel ainda estivesse doentinho, ia levá-lo ao médico. Mas, Ana, durante a madrugada, minha avó foi verificar como meu tio Miguel estava. E para o completo desespero e terror da minha avó, ele estava morto no berço. Isso mesmo, Ana, morto. Misericórdia. Ana, hoje eu, adulta, eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor da minha jovem avó. Pela manhã, meu avô, ao comunicar à vizinha Mariana, ela só disse o seguinte: eu não falei? Ana, ela não foi capaz nem de ir ao velório acalentar minha avó e o meu avô com a desculpa que estava indisposta aquele dia. A dor da minha avó, Nita, foi tão grande que nem aguentou ficar na mesma casa mais. Logo ela, meu avô e a minha tia mais velha se mudaram para outro extremo da cidade. Tiveram mais 4 filhos e, apesar das dificuldades, foram muito felizes. E nunca mais tiveram notícias daquela família da Mariana. Lembro-me da minha avó, que se tornou extremamente religiosa, chorando, orando nas datas de nascimento e de morte do meu tio Miguel, Ana. Mesmo se passando mais de 50 anos, a minha avó mantinha o seu ritual ano após ano. Em 1996, vovó Nita sofreu um derrame, foi internada e a família se revezava durante a internação dela. Durante uma dessas trocas de turno, estavam presentes a minha mãe, a minha tia e uma prima. Minha avó, que estava aparentemente em coma, abriu seus olhos, sentou-se na cama, virou para minha mãe e falou: olha, filha, olha quem está ali. Minha avó olhava fixamente para a janela do quarto e a minha mãe perguntou: quem está aí, mãe? Acreditando ser um delírio, pois ela acabara de acordar, né? E ninguém poderia estar na janela do hospital pelo lado de fora, de um leito que se encontrava no quarto andar. E ela respondeu: olha, filha, o Miguel tá lá no colo da moça. Vem com a mamãe, meu Miguel. Minha mãe e minha tia, com lágrimas nos olhos, falam que não havia ninguém ali e que ela estava sonhando. Ela se deitou, fez aquela posição de quem está acalentando um bebê no colo e adormeceu. Naquela madrugada, minha avó Nita teve uma parada cardíaca e fez a sua passagem. Esperamos de verdade que ela foi encontrar com seu tão amado Miguel. Bom, o relato não é muito longo, mas eu cresci ouvindo essa história dos meus avós e ela emociona muito a nossa família. Mas e aí? A vizinha era maledite e fez alguma coisa de propósito para o bebê da minha avó? Ou ela teve uma premonição de que algo aconteceria com ele? Um beijo para você, para o Matheus e para os bebês. Muito obrigada, um beijo para você. E aí, qual a opinião de vocês? Olha, se ela teve uma premonição, ela poderia ter tido outra atitude, não poderia? Para que sair brava daquele jeito? Se ela teve uma premonição de que o menino morreria, sei lá, cedo, tá bom, não precisava ter falado nada, muito menos daquela forma, para uma amiga, né? Poderia, sei lá, não sei, mas não precisava ter feito aquilo. E aí depois, a hora que conta da morte, ela vem e ainda fala: eu não falei? Como assim? E aí não aparecer no velório, tipo, a sua melhor amiga, né? Tá ali, cresceu junto, cresceu não, a gravidez foi junto, tudo, para não aparecer nem no velório e não sei, gente, a gente vai morrer com essa dúvida, né? E aí, ela era maledite ou ela teve uma premonição? Poderia ter tido outra atitude se tivesse tido uma premonição? Talvez sim, ou poderia, mas não teve.
Será que ela fez alguma coisa no bolo? Ou não, em outra coisa. Ah, sei lá, gente. Sei lá, mas se ela fez. Meu Deus. Mais um daqueles relatos de Maledite que a gente fica na dúvida, né? Lembra o outro que falava assim, quem era Maledite? Uma coisa assim, né? Bom, pessoal, deixa eu dar um beijinho aqui em vocês. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.